Bom, então prosseguindo a série de DataVis com Plotly, visualização de dados. Então nós vamos trabalhar agora com gráficos de barra. Então estou carregando ali o arquivo para customização do layout, ele está aqui. Se quiser abrir e dar uma olhada, ele está aqui. Então, estou carregando as bibliotecas necessárias, pandas para manipulação de dados, Seaborn e Plotly. Seaborn, na verdade, eu estou utilizando para puxar esse dataset types aqui. E depois ali a biblioteca do Plotly. E estou importando também tudo que está dentro daquele arquivo Python lá, custom layout. Então, estou carregando aqui, é o mesmo dataset das outras aulas. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Vamos criar primeiro um gráfico de barras mostrando o total bill versus o gênero do cliente. Então, aqui eu vou criar uma figura, px.bar. Agora, meus dados eu chamei de dados. No eixo X eu quero sex e no eixo Y eu quero total bill. Vou adicionar aqui um color discrete sequence para dizer que eu quero aquela paleta de cor que eu especifiquei lá no arquivo de customização, né, o custom layout. E aqui eu posso dar um fig.update layout, quero usar um custom layout. E eu dou um ponto show aqui para mostrar o gráfico. Então está aqui o nosso gráfico. O que eu posso fazer? Eu posso diminuir um pouquinho aqui a largura desse gráfico, vou deixar ele melhor para visualizar. Então eu uso aqui o width, está aqui com 500. Então já fica melhor para ver. Uma desvantagem é que ele vai trazer essas linhas aqui, né? E essas linhas, cada linha representa o cliente. Então uma maneira de retirar essas linhas aqui seria agrupar esses dados. Então primeiro obter esses dados agrupados e depois plotar. Isso a gente consegue fazer com o group by. Então eu vou colocar aqui conta por gênero. Vai ser o que? Vai ser dados.groupby. Sex, aqui eu coloco essa opção as index igual a falso, porque eu não quero que ele seja um índice, eu quero que cada gênero aqui seja uma linha da tabela. E eu vou agrupar pela soma da coluna total bill. Então, total bill.sum. Só ver isso num data frame. Então, eu vou só compilar aqui para ver como é que está saindo, né? Então, está gerando aqui o agregado da soma de total bill por gênero, certo? Agora eu posso utilizar esse mesmo gráfico aqui, só que em vez de estar utilizando o dataset dados, eu posso usar o dataset que eu criei, que conta por gênero. Então aqui ele já vai mostrar sem essas linhas ali, né? Então uma outra maneira que eu posso fazer também é adicionar mais elementos nesse gráfico. Então vamos dizer que eu quisesse trocar aqui, né? Passar isso aqui para o eixo Y, isso aqui para o eixo X. E eu quisesse adicionar aqui color, adicionar uma cor diferente para cada tempo, né? Se foi na janta, se foi no almoço. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um... Deixa eu ver o que ele deu ali. Aqui é dados, na verdade. E eu vou adicionar uma coluna aqui, time, como um parâmetro para a cor. Então ele vai dar uma cor para cada tempo, né? Então aqui nós temos esse exemplo aqui. Uma coisa que dá para tentar fazer, em alguns casos eu notei que funciona, em outros casos parece que não funciona muito bem, é adicionar esse parâmetro aqui. Ele dá uma melhorada nessa questão das linhas, né? E aqui eu posso utilizar dois modos, né? Um modo stack, esse modo empilhado aqui, né? Bar mode, do argumento. Então bar mode empilhado, então ele empilha e já acaba tirando aquelas linhas ali. Ou eu posso simplesmente utilizar essa opção aqui, ó, que é o group. Ele agrupa aqui lado a lado, né? Essas informações. Então aqui eu até posso trocar se eu quiser, né? Fica até melhor de ver. Tem outras opções, eu consigo separar isso por dias, né? Adicionar vários eixos aqui, né? Como se fossem subgráficos. Isso eu vou mostrar na parte de mais adiante, então, né? Mas aqui, nesse caso, o que tem que saber é que eu consigo gerar esses gráficos de barra de maneira bem interessante, assim, né? E eu consigo dar uma customizada, né? O gráfico de barra é sempre bom, porque consegue ver, comparar, por exemplo, aqui o tamanho, né? Entre as barras ali, então fica bem mais intuitivo que, por exemplo, um gráfico de pizza, principalmente quando nós temos mais categorias. Certo? Então era isso por essa aula. Muito obrigado por assistir e vejo no próximo vídeo.